Cara, eu tava aqui refletindo sobre qual é o papel de um filho em nossas vidas. Eu não queria ser pai e sempre disse isso, que pra mim não era algo que faria diferença na minha vida. E sem planejar, eu acabei tendo um filho. Só que pra mim, na minha experiência, ter um filho é algo tão magnífico, tão ressignificante, que eu não me imagino sem ter um filho hoje. E aí eu me faço a pergunta: qual o propósito de um filho na nossa vida? Eu realmente acho que não é todas as pessoas que devem ter filho. Eu hoje, sendo pai, eu vejo isso. Você só deve ser pai se você tem principalmente algo chamado de tempo para cuidar do seu filho. Ou, vou ser melhor, mais do que ter tempo, é ter tempo de qualidade. Se você pode ter tempo de qualidade com seu filho, eu acho que isso faz total diferença. Eu acho que é uma das coisas que mais pesa na hora de ter um filho. Você pode estar falando: tá, Pedro, mas e a questão financeira? É importante, um filho vai ter gastos? Vai. Mas convenhamos o seguinte, e isso é a minha experiência, né? Ao mesmo tempo em que você tem gastos, é uma época de tanta riqueza, de tanta prosperidade na sua vida. As coisas, elas começam a acontecer. Eu acho que, tipo assim, as pessoas são tão generosas. Você ganha muitos presentes, você ganha muita coisa. E eu sinceramente não acho que uma criança recém-nascida dê tantos gastos assim. A menos que, tipo, tem um plano de saúde que você vai pagar, médico que você vai precisar. Quando fica doente, você gasta uma grana boa. Mas eu não acho, fora isso, que é algo tão caro. Vai ficando mais caro à medida que cresce. O meu, por exemplo, entrou na escolinha agora, aí você já tem uma despesa maior. Mas eu acho que eu tenho uma filosofia onde comem dois, comem três, entende? Então, eu acho que o fator financeiro, pelo menos na minha realidade, não foi um ponto que me falou assim: ah, eu vou ter um filho e eu vou ficar na miséria. Não, mas assim, o fator tempo, eu acho que deve ser um dos principais fatores a serem considerados se você quer ser um pai. E qual é o propósito na vida de quem de fato quer ter um filho, né? De quem tem um filho? Qual é o propósito de um filho? Eu acho que o propósito de um filho na vida de alguém que participa da criação, que vive a paternidade, é ressignificar a sua vida, cara. Porque a sua vida passa a ter sentido, e você tem uma obrigação de o seguinte: eu preciso educar um ser humano, né? Aquele serzinho pequenininho que depende de mim integralmente. Então eu acredito muito que o propósito de um filho é de ressignificar a vida. Muitas vezes esse papo de vai ressignificar a vida, ele parece um tanto quanto hipócrita, né? Porque as pessoas olham muito pelo lado das noites que você passa em claro, dos problemas que você tem na sua rotina, da sua readaptação. Tudo vai mudar, você vai trabalhar com sono, criança que fica doente, você não sabe o motivo. Mas eu acredito que um filho, para minha realidade, pela minha experiência, é motivo de ressignificação a partir do momento em que eu escolhi ser pai de verdade, a partir do momento que eu escolhi ser um pai presente, a partir do momento que eu escolhi estar presente na vida do meu filho, sabe? Então ele me ressignificou muitas coisas, a própria lição do carinho, do afeto, o amor verdadeiro. Então a gente diz muitas vezes: mas ter filho é muito dispendioso de tempo, de dinheiro. E eu vi recentemente um vídeo e o cara falava isso, que me motiva a gravar esse vídeo, que o rapaz falava assim: olha, ter um filho é um péssimo investimento que você não deveria fazer. Ele, ao longo de todo o vídeo, eu vou tentar ver se eu acho, mas ao longo do vídeo ele fala algo que me marcou, que é assim: com uma criança, com um filho, você terá poucos momentos de felicidade. Então ele fala assim: você vai ter um pico de felicidade quando ele começa a andar, você vai ter um pico de felicidade quando ele entra à escola, você vai ter um pico de felicidade quando ele fala papai e mamãe. Mas a minha visão de filho é totalmente diferente disso. Justamente por isso que eu digo que ter filho me fez ressignificar, olhar talvez de uma forma menos racional isso, do seguinte ponto de vista: ter um filho não é você ter alegrias esporádicas. E eu acho que é isso, quem é pai de verdade entende isso. Porque a minha alegria, ela não tá, eu não tenho uma alegria a cada ano, eu tenho alegrias diárias.
Eu tenho alegria quando meu filho olha para mim e ri. Aquilo é um sentimento indescritível, inexplicável. É um amor muito grande eu olhar para o meu filho e saber que ele confia em mim, que ele me ama, que ele deposita em mim toda a confiança da vida dele. Ele confia a vida dele a mim. E essa ideia que ele passa no vídeo é de que, tipo assim, as alegrias seriam esporádicas. Mas eu discordo completamente. E esse vídeo vai para você que vai ser pai, que tá meio desesperado, não sabe como vai ser sua vida de agora em diante. Escolha ser presente na vida do seu filho, porque as dificuldades serão diárias, mas na mesma proporção você terá alegrias. É incrível como, por exemplo, seu filho doente, vou te dar um exemplo, o filho doente, você fica hiper mega preocupado, mas se seu filho estiver doente, ele der uma risada, se ele melhorar, o seu dia já melhora. Você vai sentir uma alegria genuína naquele momento, na hora que você vê que seu filho está melhorando. Claro que, como tudo na vida, tem suas dificuldades, mas a recompensa é gigantesca. Então, eu acho assim, se você vai ser pai, se você já é pai, você sabe o que eu estou falando, tenha calma e curta o processo, porque o processo é muito curto. Você vai ter poucos momentos com seu filho até ele crescer. Ai, mas parece que é uma vida inteira. Cara, ele vai nascer, vai ser intenso, mas vai passar, ele vai começar a andar, e aí ele já vai pra escola. Pensa aí, ele já vai passar um turno longe de você. Se você trabalha, você já vai passar 2 turnos. E a vida passa muito rápido, Você vai ver seu filho crescer dia após dia, e aquele amor que ele sente por você, ele vai ficando cada vez maior. Então, tenha calma e curta o processo. Valeu, gente.